Oi, pessoal. Eu vou fazer só um resumo do que a gente trabalhou lá no nossa primeira aula, né, sobre o processo de evolução, tá certo? Pronto. A gente iniciou falando um pouquinho sobre essa imagem, o criacionismo, né, onde ocorreu lá no século XVIII. E dentre eles está a teoria do fixismo. E o que é essa teoria do fixismo? Essa teoria, ela prega que todos os indivíduos que temos hoje, eles foram criados por um ato divino. E que esses indivíduos, eles permanecem até os dias de hoje. É o que a gente chama, que a gente acredita mesmo na nossa religião, tá? Que Deus criou tudo e todos. E que os indivíduos, eles são imutáveis, ou seja, Deus criou o leão como ele era, ele nunca sofreu modificações. O homem foi criado do jeito que ele é, então o homem não sofreu mutações, evolução, né? Então o fixismo é que as espécies são fixas, elas foram criadas por um ser superior e elas permanecem até os dias de hoje sem nenhuma alteração, tá? Essa era a ideia do fixismo lá do século XVIII. Logo dentro do fixismo, lá no final desse século XVIII, tá? A gente vai ter o transformismo, né? Então, lá no final do século XVIII, um cara chamado de Lamarck, ele cria, né? Ele começa a pensar e refletir e ver que, na verdade, as espécies, elas se modificam ao longo da história, do tempo, né? E ele começa a debater um pouco sobre isso. E ele elucida uma teoria do transformismo, que implicava na transformação gradual das espécies no decorrer do tempo. Ou seja, uma espécie, ela se modificava tanto ao longo da sua história que ela se transformava em outra, tá? Somente no final do século XVIII que foi coletado dados científicos para que ele elucidasse um pouco dessa sua teoria. Quem fez isso? Esse rapaz aí chamado de Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck. Ele foi o primeiro a tentar explicar esse mecanismo da transformação, né? Ele não chamou ainda de evolução, mas de transformismo, de transformação. E em 1809 ele coloca suas ideias em um livro que ele chama de Filosofia da Zoologia, tá? Lamarck, ele usou um experimento feito com os crustáceos para fazer o estudo, né, dessa teoria dele, das transformações, tá? E aí Lamarck, ele criou duas leis que regiam basicamente essa teoria dele, que era a lei do uso e do desuso. O que é que essa lei dizia, tá? Que um indivíduo, ao usar determinada região do corpo ou estrutura, mas geralmente essas estruturas corporais, essa estrutura ela tendia a desenvolver. Caso ele não utilizasse essa estrutura, ela tenderia a desaparecer ou atrofiar, tá? Então, para explicar por que é que a girafa ficou com o pescoço tão grande, ele utilizava essa lei do uso e do desuso. Ele dizia que a girafa, né, ao tentar pegar alimentos mais altos, porque a girafa passou um período na região da África, né, da savana, ela estava implementada lá, que eu queria falar savana, que não tinha arbustos pequenos para que ela conseguisse se alimentar. Então, ela ficava esticando o pescoço, né, para conseguir esses arbustos mais altos. E de tanto ela esticar o pescoço dela cresceu, tá? Só que o que acontece? Essa era a primeira lei dele. A segunda lei dizia que aquilo que a gente adquiriu na nossa vida, a gente passaria para os filhos. Então, ele disse que a partir de então, as girafas só tiveram filhos com o pescoço alongado. A teoria de Lamarck para a época é muito importante. Por quê? Porque ela é uma teoria que vai a primeira a ir contra o criacionismo, tá? Mas a gente pode dizer o seguinte: Lamarck errou muito quando ele fala dessa transmissão dessas características. É a mesma coisa por exemplo, se eu arrancar o meu braço,
Então, todos os meus filhos que nascessem depois de eu ter perdido o braço, teria que nascer sem braço. E a gente sabe que não é assim. Aí você pode dizer assim, mas é muito louco ele ter pensado isso. Para atualmente, sim, porque hoje nós temos uma visão diferente, nós temos estudos diferentes. Nesse período, não sabia ainda nem sobre transmissão de características. Inclusive, Charles Darwin não consegue fazer essas explicações tão lógicas, tá? Então, é importante a gente ter e valorizar essa teoria de Lamarck, tá bom? Então, aqui é um resumozinho que ele colocou, mas eu não vou ler porque é basicamente o que eu venho falando para vocês, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho, um resumo da teoria de Lamarck. Tem que ter uma mudança ambiental, né? Para que a gente saia da zona de conforto. Essa mudança ambiental, ela vai implicar em novas necessidades. Vamos pegar as girafas como exemplo. Então, teve uma mudança, uma seca. Essa seca implicou que as girafas tinham que se alimentar de arbustos mais altos. E aí, elas começaram a ter esses novos hábitos de vida. E aí entra a teoria do uso e do desuso. No caso das girafas, elas usaram tanto o pescoço, que o pescoço ganhou uma aquisição nova, né? E se ela não tivesse usado, teria a perca. Mas no caso do exemplo que da girafa, a gente tem o uso. Esse uso contínuo levou à mudança do organismo, que agora tem um pescoço grande, e aí a transmissão dessas características que ela adquiriu foram passadas para os filhos com o passar do tempo, tendo girafa somente do pescoço alongado, tá? E a adaptação da espécie ao longo da geração. Essa foi um pouquinho da teoria de Lamarck, né? É importante a gente falar que Lamarck ele usa termos bastante peculiares, muito importante. Um deles é a questão que ele fala da adaptação, o indivíduo se adaptar, né? E o meio ambiente, como o meio ambiente interfere nessa adaptação, certo? Para Lamarck, ele diz assim, que o meio proporciona essa adaptação, tá? Então, se eu estou inserida ali no meio, eu vou me adaptar àquele ambiente, tá? Eu tenho que me adaptar àquele ambiente. É aquele ambiente que provocou a mudança em mim. Eu não queria, não estava em mim, mas aquele ambiente me forçou àquela característica, tá? E aí, a gente falou só um pouquinho sobre Darwin, foi bem curto, né? Que Darwin, no dia que Lamarck morre, em 1809, Darwin nasce, né? E Darwin, ele era um jovem inglês, né? De condições financeiras bastante favoráveis, certo? Mas ele tinha um sonho muito grande de ser naturalista. Então, quando foi, né, ele fez uma viagem muito importante para ele, que foi uma viagem no navio do Beagle, que durou 5 anos, e foi nesse período que Darwin coletou todas as informações para formular a sua teoria, né? Então, no período de 1836 a 42, ele ficou trabalhando, né, buscando trabalhar essa teoria, tá certo? Então, a viagem dele, ele passa pelo Brasil em 2 momentos, no Rio de Janeiro, tá? E aqui, pessoal, vai ter um resumozinho do que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? Então, um abraço a vocês, próxima aula a gente continua. Lembrando a vocês que aqui eu tô dando fazendo um resumozinho bastante curto do que a gente trabalhou na aula. Lá na aula a gente trabalhou uma dinâmica completa do conteúdo, né, com contextualização, maiores e tudo. Aqui é um resumo mesmo, tá? Um abraço a vocês, até o próximo momento.